Minha própria irmã, na frente do meu filho de 8 anos, olhou para mim e disse: uma mãe não pertence a um campo de batalha. Agora parece que você trouxe o campo de batalha para casa. Ela tentou usar meus 20 anos de serviço militar contra mim para levar meu filho. Ela achou que eu estava quebrado, mas estava prestes a aprender que um especialista em guerra psicológica sempre tem um plano de batalha. Meu nome é Trudy Marques. O zumbido baixo da balsa do estado de Washington vibrava nas solas das minhas botas, um zumbido familiar que geralmente me fazia sentir como se estivesse voltando para casa. Mas não hoje. Hoje, era o som de um transporte entrando em território hostil. Ao meu lado, meu filho de 8 anos, Léo, pressionava o rosto contra o vidro frio, sua respiração formando um pequeno círculo enquanto observava o horizonte de Seattle desaparecer na névoa cinza característica do Puget Sound. Ele estava animado. Ia ver os primos. Eu, por outro lado, senti a tensão de um soldado caminhando para uma emboscada planejada. A balsa atracou e seguimos para Medina, um mundo distante do ar tranquilo e com aroma de pinho da minha casa em Bainbridge Island. A casa da minha irmã Celeste não era um lar. Era uma peça de destaque, um monumento à riqueza e ao vazio, esculpido em vidro e aço nas margens do Lago Washington. Era perfeito do jeito que uma matéria de revista é perfeita, estéril, intocável e sem alma. Celeste nos recebeu na porta com um abraço firme. O abraço dela pareceu mais uma revista íntima, enquanto uma nuvem avassaladora de um perfume Chanel que eu não conseguia nomear me envolvia. Trudy, Léo, vocês conseguiram, ela disse animadamente, com um sorriso um pouco largo demais, um pouco brilhante demais. Meu cunhado, Leland, um advogado corporativo com olhos de tubarão, apenas resmungou uma saudação por trás do escudo do seu Wall Street Journal. Ele nem abaixou o jornal. Léo, alheio às correntes ocultas, saiu correndo alegremente para encontrar seus primos. Fiquei parado no saguão cavernoso, sentindo-me como um espécime sob um microscópio. Eu já podia sentir isso. Este não era um almoço em família. Esta foi uma avaliação. O cenário estava montado, e o prato principal foi servido em louça de porcelana que eu sabia que custava mais do que meu primeiro carro. Essa demonstração suntuosa não era hospitalidade. Foi uma demonstração de poder, um lembrete do meu lugar na hierarquia familiar. Celeste começou com uma onda de conversa fiada sem sentido, seus olhos me examinando, procurando por falhas na minha compostura. O prato principal era salmão em tábua de cedro, uma iguaria local. Enquanto me servia um pedaço, ela comentou com aquela voz melosa dela: deve ser uma boa mudança em relação aos MRS aos quais você está acostumada, querida. O comentário ficou no ar, uma desconsideração casual da minha carreira de 20 anos. Eu apenas sorri levemente, do jeito que você faz quando identifica o ataque inicial do inimigo. Então ela fez sua jogada. Trudy, ela disse, sua voz assumindo um tom de preocupação séria e fingida. Estou muito preocupada com o Léo. Ele precisa de estabilidade, de um ambiente normal. Ela fez uma pausa para dar um efeito dramático. Suas mãos perfeitamente cuidadas estavam cruzadas sobre a mesa. Ela me olhou diretamente nos olhos, e o calor desapareceu completamente, substituído por aço frio e duro. Uma mãe não pertence ao campo de batalha, Trudy. E agora parece que você trouxe o campo de batalha para casa. O ar foi sugado para fora da sala. O tilintar casual dos talheres da mesa das crianças na outra sala parecia de um mundo distante. Foi um golpe direto. Um ataque preciso direcionado ao âmago da minha identidade. Vi Leland abaixar o jornal o suficiente para que eu pudesse ver o esboço de um sorriso irônico em seus lábios. Era isso, a emboscada. Uma operação psicológica perfeitamente coordenada, projetada para me desestabilizar e desmantelar. Meu treinamento começou. 20 anos no exército, analisando ameaças e controlando situações caóticas, assumi o comando. O choque inicial, a onda de dor e raiva que ameaçava me consumir, foi contido instantaneamente. O mundo se estreitou. O zumbido nos meus ouvidos diminuiu. Não era minha irmã quem estava falando.
Este era um ator hostil executando um roteiro pré-planejado. Não olhei para Celeste. Meu olhar mudou e se fixou em Leland. Ele era o arquiteto. Ela era apenas o sistema de entrega. Minhas mãos, que estavam tremendo um pouco, agora estavam perfeitamente móveis. Coloquei o garfo e a faca no prato, paralelos um ao outro, sem fazer barulho. Eu não levantei a voz. Eu não chorei. Não lhes dei a satisfação do colapso emocional que eles estavam claramente tentando provocar. Em vez disso, respirei lenta e deliberadamente. Minha voz, quando finalmente falei, era uniforme, comedida e isenta da tempestade que rugia dentro de mim. Léo, querido, chamei. Meu tom de voz era tão assustadoramente normal que fez Celeste estremecer. Pegue seu casaco. Precisamos pegar a próxima balsa. Minha ação calma e decisiva a surpreendeu. Não estava no roteiro dela. Ela esperava lágrimas, gritos, uma cena. Em vez disso, ela conseguiu uma retirada tática. Mas ainda não comemos sobremesa, ela gaguejou, sua compostura perfeita quebrando por apenas um segundo. Eu não respondi. Levantei-me, caminhei até Léo e o ajudei a vestir o casaco. Meus movimentos eram fluidos e eficientes. Na viagem de volta para casa, o ar frio, úmido e salgado parecia um alívio, lavando o perfume estéril da casa de Celeste. Léo, exausto de brincar, adormeceu em meus braços. Seu pequeno corpo era um peso quente e confiante contra meu peito. A raiva dentro de mim não estava mais quente. Era um nó frio e duro no meu estômago, tão frio quanto as águas profundas e escuras do Puget Sound no inverno. Olhei para as ondas cinzentas e o rosto do sargento Frank Miller surgiu no meu campo de visão. Seus olhos assombrados e fundos em seus últimos meses. A esposa dele fez isso com ele, usou seu serviço, suas cicatrizes, seu teto e os transformou em uma arma para levar seus filhos e destruir sua alma. E agora minha própria irmã e seu marido estavam aplicando a mesma estratégia comigo. Eles não queriam apenas meu filho, eles queriam me aniquilar, provar que eu era quebrado, inadequado, um monstro. O grito solitário da buzina da balsa ecoou pela água. Abracei Léo com mais força, uma promessa silenciosa se formando no mais profundo do meu ser. Não, de novo não. Nenhum outro soldado cai em solo natal. Eu soube naquele momento que essa não era mais apenas uma luta minha. Eu estava lutando por Frank. Eu estava lutando por cada pessoa que já foi encurralada por sua própria família, que ouviu que seus maiores sacrifícios a tornaram indigna, que foi levada a se sentir como uma estranha em sua própria vida. Se você está ouvindo isso, se você já sentiu aquele arrepio de traição da única pessoa que deveria te manter aquecido, então você sabe. Você sabe que eu não poderia recuar. Essa batalha, Frank, sussurrei em sua memória. Eu vencerei por nós dois. Naquela noite, depois de colocar Léo na cama e ler para ele um capítulo extra de seu livro favorito só para ouvir o som constante de sua respiração, desci até o porão. Este espaço era a antítese do resto da minha casa meticulosamente organizada. Era meu arquivo, minha história de 20 anos no Exército dos Estados Unidos, embalado em baús verde-oliva e caixas de papelão. O ar estava carregado com o cheiro de madeira velha, óleo de arma e lona. O cheiro da minha outra vida. Era um espaço de fantasmas, e esta noite eu estava pronto para enfrentá-los. Puxei um baú de metal de debaixo de uma lona empoeirada e abri as travas. Lá dentro estavam os artefatos do meu serviço, medalhas que eu raramente olhava, fotografias de rostos sorridentes e uniformes empoeirados e, aninhada em um canto, uma pequena e modesta caixa de madeira. Sentei-me no chão frio de concreto, com as costas apoiadas em uma viga de suporte. Peguei uma garrafa de Mac and Jack's African Amber em um pequeno refrigerador, a mesma cerveja artesanal local que Frank e eu costumávamos beber depois de uma semana exaustiva na Joint Base Lewis Shore. Girei a tampa, o chiado ecoou no silêncio, mas não bebi. Eu apenas segurei a garrafa fria e úmida, cujo rótulo familiar era um canal para o passado, e deixei as memórias fluírem. Minha mente não estava mais na ilha Bainbridge. Foi há 6 meses no JBLM, no mundo amplo e impessoal da base. Lembrei-me de Frank Miller.
Não a casca vazia que ele se tornou, mas o homem que ele era. Um sargento corpulento do exército com uma risada estrondosa que conseguia consertar um V com uma mão e contar uma piada que faria um sargento instrutor sorrir. Mas também me lembrei da mudança, da erosão lenta e angustiante daquele homem. Tudo começou com os telefonemas de seu advogado, cada um deles destruindo um pedaço de seu espírito. Lembro-me de encontrá-lo no refeitório, sentado sozinho, olhando para o celular. Ele não estava assistindo a um jogo nem mandando mensagens para os amigos. Ele estava assistindo a um vídeo dele mesmo. Era um clipe, de talvez 30 segundos de duração, habilmente editado a partir do que devem ter sido horas de filmagem da câmera corporal de uma patrulha tensa. A cena o mostrava gritando, com o rosto contorcido em uma máscara de estresse e medo. O advogado de sua ex-esposa apresentou isso no tribunal como prova irrefutável de TEP descontrolado. Eles pegaram a reação de um soldado em um ambiente de alto estresse e a renomearam como a fúria de um monstro. Eu tentei ajudar. Escrevi uma carta ao tribunal, uma declaração juramentada detalhando seu histórico de serviço exemplar, seu caráter, sua natureza gentil com sua própria filha, Lily. Mas minhas palavras, as palavras de um major que serviu com ele por anos, foram descartadas pelo tribunal como testemunho tendencioso de um colega leal. O sistema havia decidido quem ele era, e a verdade não importava. Com um suspiro pesado, coloquei a cerveja fechada de lado e peguei a pequena caixa de madeira. Levantei a tampa. Lá dentro, sobre um leito de veludo gasto, havia uma única carta dobrada. Frank me enviou isso de uma pequena cidade esquecida no Oregon alguns dias antes de tirar a própria vida. A caligrafia era um rabisco frenético, a caneta cravando-se no papel pautado barato. Não precisei ler para lembrar das palavras. Elas ficaram gravadas na minha memória. Mas esta noite, eu precisava senti-los novamente. Eu precisava da dor para alimentar o fogo frio que havia começado na balsa. Suas palavras saíram da página e me arranharam. Ele escreveu sobre sua filha, Lily, e a última vez que a viu. Ele escreveu sobre o medo que viu nos olhos dela, um medo que havia sido plantado ali por sua mãe. Eles transformaram meu amor por ela em uma arma contra mim, Trude, dizia a carta. Disseram ao tribunal que eu a amava de uma forma obsessiva e doentia. Que meus instintos protetores eram um sintoma da minha condição. Agora tenho até medo de abraçá-la. Tenho medo que ela se acovarde. Disseram à minha filhinha que o pai dela é um monstro, Trude. E ela acreditou. Eles venceram. Eles levaram minha alma. Uma onda de raiva impotente, a mesma raiva que senti 6 meses atrás, tomou conta de mim. Mas desta vez foi diferente. Não era mais apenas tristeza. Foi reconhecimento. Uma clareza assustadora e horripilante. Esse era o manual deles. Celeste e Leland não eram gênios criativos. Eles eram catadores que usavam uma fórmula comprovada e mortal que provavelmente aprenderam nos mesmos cantos obscuros do mundo jurídico que produziram o advogado da ex-esposa de Frank. O que fizeram com Frank, agora estavam fazendo comigo. Não foi uma coincidência. Era uma cópia. Dobrei a carta cuidadosamente, com as mãos firmes agora, e a coloquei de volta na caixa. Meu olhar se desviou para o canto do porão, para uma vitrine e uma prateleira. Lá dentro, dobrada em um triângulo perfeito, estava a bandeira americana que cobria o caixão de Frank Miller. A bandeira que eles deram de presente aos pais dele porque a ex-esposa não a queria. Caminhei até lá e coloquei a palma da mão aberta contra o vidro frio. Meu reflexo era um espectro pálido e determinado sobreposto às estrelas e listras. O credo do soldado, não deixar ninguém para trás. Não era apenas uma promessa para o campo de batalha. Foi um voto que se estendeu além do arame, além do uniforme. Era para os soldados que voltaram para casa apenas para se verem lutando uma nova guerra, mais silenciosa e insidiosa. Era para os caídos. Desta vez é diferente, Frank, sussurrei, minha voz um sopro áspero no porão silencioso. Desta vez, o monstro vai perder. Aquela bandeira não era mais apenas um memorial para um amigo falecido. Era meu estandarte de batalha.
A luta pelo meu filho tinha se tornado uma cruzada por um irmão de armas, e eu não iria falhar. Na manhã seguinte, tentei construir uma fortaleza de normalidade para Léo. O ar na nossa pequena cozinha estava cheio do aroma reconfortante de panquecas de leitelho. Um ritual de domingo de manhã que me recusei a abandonar. Coloquei xarope de bordo autêntico de vermont em uma pequena jarra. Sua doçura âmbar contrastava fortemente com o gosto amargo na minha boca. Léo, sentado na ilha da cozinha, de pijama, conversava animadamente. Ele estava falando sobre o novo presente de sua simpática tia Celeste, uma luz noturna em forma de nave espacial. Tem um olhinho vermelho, mãe, ele disse, com os olhos arregalados de admiração de um menino de 8 anos, igualzinho a uma nave espacial de verdade dos filmes. Suas palavras inocentes me atingiram como um golpe físico. Um medo frio tomou conta de mim, uma sensação familiar dos meus anos de inteligência. Foi a sensação de notar um detalhe que estava errado. Uma entrega não programada, um carro estacionado no mesmo lugar por 3 dias seguidos. Neste caso, foi a generosidade incomum da minha irmã. Celeste não dava presente sem uma intenção. Esta nave espacial não era um presente. Era um cavalo de Troia. Cada instinto que aprimorei ao longo de 20 anos gritava que isso era um sinal de alerta, batendo violentamente no ar tranquilo da manhã na minha cozinha. No momento em que o ônibus escolar saiu da nossa entrada de cascalho, a fortaleza da normalidade desmoronou. Voltei para casa, com passos pesados, e fui direto para o quarto de Léo. A nave espacial estava em seu criado mudo, uma alegre peça de plástico em uma sala cheia de criações de Lego e desenhos de dinossauros. Eu peguei. Parecia uma fração de onça pesada demais, um detalhe que nenhum civil jamais notaria. Mas para alguém treinado para detectar compartimentos ocultos, isso era uma revelação clara. Meu coração batia forte contra as costelas enquanto eu o carregava para minha bancada na garagem. Com o mesmo kit de ferramentas de precisão que usei para fazer a manutenção da minha arma de serviço, abri cuidadosamente o invólucro de plástico ao longo de uma costura quase invisível. E lá estava. Fiquei sem fôlego. Uma onda de repulsa pura e genuína subiu do meu estômago. Escondida cuidadosamente ao lado do compartimento da bateria havia uma microcâmera. Sua pequena lente tinha como objetivo proporcionar uma visão perfeita e desobstruída da cama do meu filho. Ao lado dele, um pequeno chip desconhecido foi conectado ao alto-falante. Eles não estavam apenas me observando. Eles estavam observando meu filho. Eles invadiram seu santuário. Esse ato foi mais profundamente violador do que qualquer insulto, qualquer mentira. Foi uma profanação do espaço mais sagrado que eu conhecia, a segurança do meu filho. Isso não era mais uma briga de família. Isso foi monstruoso. O choque inicial foi rapidamente substituído por uma fúria gelada. Meu treinamento assumiu o controle, deixando a resposta emocional de lado e trazendo a clareza analítica para o primeiro plano. Eu sabia com absoluta certeza que esse não seria o único dispositivo. Isso fazia parte de um sistema. Peguei meu scanner de sinal RF de nível profissional no fundo do meu antigo baú, um equipamento de contravigilância que eu guardava, dizendo a mim mesmo que era para minha paz de espírito. Nunca imaginei que usaria isso contra minha própria família. Começando pela cozinha, iniciei uma varredura sistemática, exatamente como havia sido treinado para fazer em casas seguras e embaixadas no exterior. O scanner ficou silencioso no início. Então ele emitiu um bip suave, que ficou mais alto à medida que eu o aproximava da máquina de café Keurig. Preso na parte inferior do reservatório de água havia um pequeno microfone, perfeitamente posicionado para capturar todas as conversas no coração da nossa casa. Meu estômago revirou. Eu continuei. Outro alerta, dessa vez da estante da sala de estar. Escondido atrás de uma cópia de capa dura de um romance de Tom Clancy, a ironia era revoltante, havia um pequeno rastreador GPS. Eles queriam saber cada movimento meu. A descoberta final foi a que realmente me destruiu. Entrei no meu quarto, meu espaço pessoal, e varri o teto. Acima da minha cama, o scanner gritava. Peguei uma escada e minhas mãos tremiam com uma mistura de raiva e violação.
Retirei a tampa do detector de fumaça e lá, aninhada ao lado da bateria de 9V, estava uma câmera de visão noturna de alta resolução. Eles estavam me observando dormir. Eles transformaram minha casa, meu refúgio do mundo, em uma prisão de vidro. Remontei tudo cuidadosamente, colocando cada dispositivo de volta exatamente onde o havia encontrado. Meus movimentos eram hábeis e silenciosos. Sentei-me no chão da minha sala de estar. A casa silenciosa agora parecia sinistra. Cada sombra é um esconderijo em potencial. Cada objeto é uma possível traição. Os 5 pequenos dispositivos malignos que encontrei estavam dispostos em minha mente como peças em um tabuleiro de xadrez. Mas eu não os removi. Eu não os esmaguei. Uma regra fundamental da contra-inteligência, que agora estava gravada em minha alma: nunca deixe seu inimigo saber que você descobriu que ele está sendo vigiado. Não até que você esteja pronto para usá-lo contra eles. Essa descoberta mudou tudo. Eles não estavam apenas tentando me pintar como uma mãe instável. Eles estavam construindo um caso tijolo por tijolo insidioso, usando minha própria vida como matéria-prima. Minha tristeza por Frank se transformou em uma nova e aterrorizante compreensão. Esta não foi apenas uma cópia do manual que o destruiu. Era uma versão atualizada. Percebi, de repente, que o chip estranho na luz noturna provavelmente era um emissor ultrassônico projetado para emitir um som de baixa frequência para interromper o sono de Léo, deixá-lo irritado e propenso a explosões, criando evidências de problemas comportamentais. Levantei-me, tomado pela fria determinação de um comandante formulando um plano de batalha. Eles queriam assistir a um show. Eles queriam ver a veterana instável, a mãe destruída, desmoronar sob pressão. Fui até a janela e olhei para a água, em direção às distantes torres brilhantes de Seattle, onde minha irmã e seu marido provavelmente estavam se parabenizando. Tudo bem, Celeste, Leland, sussurrei para a sala vazia. Quer um show? Vou te dar uma apresentação que você nunca vai esquecer. A caçadora tinha acabado de perceber que ela era presa e agora ela iria virar o jogo. Viver na minha própria prisão de vidro era uma forma única de tortura psicológica. Cada rangido do assoalho, cada piscar de luz me causava uma onda de paranoia. Eu estava constantemente ciente dos olhos invisíveis, dos ouvidos silenciosos. A apresentação foi exaustiva. Eu sorri quando queria gritar. Eu cantarolava quando queria xingar. Depois de alguns dias assim, as paredes pareciam estar se fechando fisicamente. Eu precisava respirar. Eu precisava de um espaço onde eu não fosse um alvo. Eu precisava sair. Então eu dirigi. Peguei a ponte sobre a Gat-Pés e segui para o norte até Poulsbo, uma pequena cidade em Liberty Bay conhecida por seu charme escandinavo e espírito extremamente independente. Meu destino era uma cafeteria pequena e modesta chamada Valhalla Coffee. O lugar cheirava a grãos escuros torrados e doces frescos, um aroma reconfortante que era o oposto do perfume sufocante da minha irmã. Valhalla era um santuário não oficial, um ponto de encontro semanal para alguns veteranos locais. Nunca chamamos isso de grupo de apoio. Era só café. O dono, um ex-fuzileiro naval corpulento com uma barba estilo viking, me viu entrar. Ele me cumprimentou com um único e firme aceno de cabeça, já se virando para pegar uma dose do americano que ele sabia que eu sempre pedia. Peguei a caneca de cerâmica quente e deslizei para uma cabine de madeira desgastada. Na minha frente estavam sentados 2 rostos conhecidos, um piloto aposentado da Marinha chamado Dave e uma enfermeira aposentada do Exército chamada Marta. Ela devia ter quase 80 anos, olhos gentis que já tinham visto mais do que qualquer um de nós. Não houve perguntas investigativas, nem simpatia sufocante. Nós conversamos sobre coisas que as pessoas normais falam. O preço ridículo da gasolina, as chances do Seattle Seahawks chegar aos playoffs este ano, a melhor maneira de consertar um telhado com vazamento. Eles não precisavam saber os detalhes da minha guerra. Eles lutaram contra os seus. A presença deles era uma afirmação silenciosa que ecoava mais alto do que qualquer palavra. Estamos aqui. Você não está sozinho. Esta foi a família que escolhi. Aquele forjado não pelo sangue,
mas por cicatrizes compartilhadas. No meio do discurso de Dave sobre uma decisão ruim no jogo do último domingo, as palavras simplesmente saíram da minha boca. Silencioso e espontâneo. Eles acham que sou uma péssima mãe. Eu não disse quem eram. Não precisei. Os homens ficaram em silêncio, olhando para suas canecas de café, me dando o espaço de que eu precisava. Mas Marta estendeu a mão sobre a mesa e colocou sua mão quente e enrugada sobre a minha. Seu toque era firme e firme. Ela passou a vida cuidando dos corpos e espíritos feridos dos soldados, e seu toque carregava o peso dessa experiência. Querido, ela disse, sua voz baixa e constante como um bálsamo. O amor de mãe não se mede por refeições perfeitas ou uma casa impecável. Isso é medido pelas noites sem dormir que você passa ao lado da cama deles quando estão doentes. É medido pela força que você encontra para lutar contra o mundo inteiro por eles. Nunca deixe que ninguém lhe diga o contrário. E com isso, a represa que eu havia construído tão cuidadosamente dentro de mim se rompeu. Uma única lágrima quente, a primeira que me permiti derramar desde que todo esse pesadelo começou, escapou e rolou pela minha bochecha. Não foi uma lágrima de fraqueza. Foi uma lágrima de gratidão, de ser vista. Um terapeuta do Departamento de Assuntos de Veteranos certa vez me citou Brené Brown: vulnerabilidade não é fraqueza. É nossa maior medida de coragem. Naquele momento, cercado pela família que escolhi, eu entendi. Permitir-me esse momento de vulnerabilidade foi um ato de desafio. Foi naquele momento frágil e precioso de paz que meu telefone vibrou na mesa. Uma intrusão eletrônica severa. O identificador de chamadas dizia: Escola Elementar Léo Marques. Meu sangue gelou. Eu respondi: aqui é Trude Marques. A voz do outro lado pertencia à diretora, Senhora Davidson. Seu tom era formal, distante e assustadoramente profissional. Senhora Marques, estou ligando porque preciso agendar uma reunião com a senhora. Houve algumas preocupações levantadas por outros pais. Ela fez uma pausa e eu pude ouvir o farfalhar de papéis. E também recebemos um relatório formal de um membro da sua família. Precisamos discutir o ambiente familiar de Léo. Um relatório formal de um membro da família. O mundo acolhedor e seguro da cafeteria evaporou. O chão caiu debaixo de mim. A rede não ficava mais só dentro de casa. Eles o lançaram mais amplamente. Eles invadiram a escola do meu filho, a comunidade, transformando os mesmos sistemas projetados para proteger as crianças em armas contra mim. Esse foi um ataque em grande escala, e eu estava caminhando direto para ele. Entendo, consegui dizer, minha voz soando distante. Quando você gostaria de me encontrar? Marcamos um horário para o dia seguinte. Desliguei, minha mão tremendo tanto que quase deixei o telefone cair. Dave e Marta estavam olhando para mim, sua casualidade anterior substituída por uma compreensão familiar e séria. Eles conheciam aquele olhar. Eles tinham visto isso nos rostos de inúmeros soldados que tinham acabado de receber más notícias de casa. Era o olhar de alguém percebendo que o inimigo não estava mais no horizonte, mas já havia ultrapassado o perímetro. Minha guerra secreta havia terminado. Agora era público. Eles começaram, eu disse, minha voz um sussurro rouco. O ar parecia denso e pesado. A tempestade chegou. A mão de Marta apertou a minha. Então enfrentaremos isso juntos, ela disse, com a voz feroz. Fiquei grato pela força dela, pela solidariedade silenciosa. Mas quando olhei pela janela para o céu cinzento e implacável, eu soube a verdade. Essa era a minha tempestade, e eu estava bem no meio dela, sozinho. O chamado do diretor foi uma declaração de guerra em uma nova frente. A batalha não estava mais confinada à minha casa. O assunto se espalhou para a esfera pública, afetando minha reputação e o bem-estar do meu filho. Eu não podia mais jogar apenas na defesa. Eu tinha que partir para a ofensiva, e isso significava identificar a estrutura de comando do inimigo. Todos os caminhos levavam a um lugar, o escritório de advocacia do meu cunhado, Vance Andy Albright. Fazer o papel de vítima não iria funcionar.
Eu precisava me infiltrar, não implorar. Então, me tornei outra pessoa. Criei uma nova identidade, Sarah Jenkins, uma empreendedora de tecnologia bem financiada de fora do estado, em busca de consultoria jurídica agressiva para uma fusão corporativa complexa. Marquei uma consulta e, como parte da minha cobertura, solicitei especificamente um associado júnior, enquadrando isso como um desejo por uma perspectiva nova e faminta. Eu esperava alguém que ainda não tivesse sido corrompido pela cultura da empresa. Eles me designaram para uma jovem advogada chamada Maia Flores. Os escritórios da Vance e Albright ocupavam os 3 últimos andares de um arranha-céu reluzente no centro de Seattle. Sair do elevador foi como entrar em outro mundo, pisos de mármore polido, janelas do chão ao teto com vistas panorâmicas de Elliott Bay e o silêncio caro e silencioso do dinheiro e do poder. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Eu estava entrando na cova dos leões, armado apenas com uma mentira. Maia Flores era esperta, inteligente e impecavelmente vestida, mas havia um cansaço em seus olhos que não condizia com sua idade. Ao expor meu caso inventado, estrategicamente semeei a conversa com palavras-chave da minha própria situação. Falei de uma aquisição hostil, de uma campanha difamatória cruel por parte de um concorrente, de evidências fabricadas e de uma amarga disputa familiar envolvida no acordo comercial. A cada palavra-chave, vi um lampejo de reconhecimento, uma sombra de desconforto cruzar o rosto de Maia. Ela sabia que não estava ouvindo apenas um caso hipotético. Ela estava ouvindo um eco de algo feio dentro de sua própria empresa. Quando nossa reunião terminou, eu sabia que tinha chegado a minha vez. Quando ela me acompanhou até a recepção, nossa distância profissional diminuiu momentaneamente. Enquanto apertávamos as mãos, ela pressionou um objeto pequeno e frio na minha palma. Era um pendrive USB. Estacionamento, nível P2, 10 minutos, ela sussurrou, seus olhos disparando nervosamente em direção ao corredor. Não deixe ninguém ver você. Então ela se virou, colocou sua máscara profissional de volta no lugar e foi embora. A espera de 10 minutos na recepção estéril e silenciosa foi uma das mais longas da minha vida. Finalmente peguei o elevador até o frio concreto do estacionamento. O cheiro de fumaça de escapamento e concreto úmido pairava no ar. Maia emergiu de trás de um pilar de concreto, parecendo pálida e assustada. Ela colocou um segundo pendrive na minha mão. Não posso mais fazer parte disso, ela disse, com a voz trêmula. Eles fizeram isso com outro soldado. Uma batalha pela custódia. Ele está morto. Meu coração parou. Frank. O nome era um grito silencioso em minha mente. Estava tudo conectado. Meus piores medos foram confirmados. Olhei para aquela jovem corajosa e aterrorizada. Obrigado, foi tudo o que consegui dizer. Naquela noite, depois que Léo foi dormir, peguei meu velho laptop sem rede, meu computador com isolamento acústico dos meus tempos de exército, e conectei o pendrive. O conteúdo foi carregado e uma onda de náusea tomou conta de mim. Era uma única pasta protegida por senha. A senha que Maia me deu, uma palavra, Franco. Lá dentro estava toda a arquitetura monstruosa da minha própria destruição. Tinha um nome irônico e repugnante, Projeto Nightingale. Estava tudo lá, um labirinto de e-mails, memorandos, perfis psicológicos e registros financeiros. Eles tinham um arquivo sobre mim, referindo-se a mim apenas como o sujeito. Eles analisaram meu histórico de serviço, minhas avaliações psicológicas, tudo. Um memorando de Leland para um homem de quem eu nunca tinha ouvido falar, Sterling Croft, detalhava minhas fraquezas, minha lealdade aos meus homens, meu amor feroz e protetor por meu filho. Eles não estavam apenas me atacando, eles estavam me dissecando, transformando minhas melhores qualidades em patologias. Outro documento escrito por Croft descreveu uma série de gatilhos comportamentais projetados para provocar reações negativas. Os comentários sarcásticos de Celeste sobre meus exames de ressonância magnética, as visitas não anunciadas, o questionamento constante sobre minha aptidão como mãe. Estava tudo planejado. Cada movimento era uma jogada calculada.
Eles até transformaram minha própria natureza em uma arma. O sujeito tem a disposição de um cuidador, dizia uma entrada assustadora. Vamos aproveitar esse instinto, enquadrando suas ações de proteção como controle obsessivo. O arquivo continha um esquema detalhado da minha casa com as localizações de todos os 5 dispositivos de escuta e câmeras marcadas com X vermelhos. Eles planejaram a invasão da minha casa com a fria precisão de uma operação militar. E o nome de Sterling Croft estava em todos os lugares, o mestre das marionetes puxando os cordões com Celeste Leland como suas marionetes voluntárias. Minha guerra agora tinha um rosto. Não se tratava apenas do ciúme da minha irmã ou da ganância do meu cunhado. Tratava-se de desmantelar uma máquina corrupta e mortal. Eu senti como se estivesse caminhando pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo. Mas eu não estava com medo. Não mais. O medo era um luxo que eu não podia pagar. O pendrive na minha mão não era apenas uma coleção de arquivos. Era uma arma. Era o projeto operacional completo do meu inimigo. Eles me deram um mapa de toda a operação. A questão agora era: como eu poderia queimá-lo completamente? Armado com o projeto Nightingale, fiz a transição da defesa para o ataque. O tempo de reação havia acabado. Minha casa não era mais apenas um santuário a ser protegido. Agora era um posto avançado estratégico. O inimigo me entregou seu manual de estratégias, e agora eu iria usá-lo para escrever o final. Meu primeiro movimento foi uma tática clássica de guerra psicológica, projetada para fragmentar o comando e o controle do inimigo. Semeie a dissidência nas fileiras. Eu sabia que o microfone embaixo da minha Keurig era o principal posto de escuta deles. Então, era hora de dar um show. Fiz uma ligação telefônica com Dave, o piloto aposentado da Marinha. Andando de um lado para o outro na cozinha, com movimentos naturais, mas com um toque de agitação, falei em voz alta o suficiente para ser captada com clareza. Não acredito, Dave, eu disse, enchendo minha voz com excitação calculada. Este novo advogado é um milagreiro. Ele encontrou uma fonte dentro da empresa. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pairar antes de entregar a carga. Ele diz ter documentação sobre todo o plano de Croft. Algo sobre má conduta financeira. Ele diz que temos o suficiente para expor tudo isso. Eu estava plantando um vírus de paranoia criado para fazer com que eles olhassem um para o outro e se perguntassem quem havia vazado. Funcionou mais rápido do que eu esperava. 2 dias depois, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que eu sabia de cor, mas tinha apagado. Celeste, precisamos conversar. Só nós 2. A isca havia sido mordida. O pânico estava se instalando. Recusei-me a encontrá-la em seu território. Chega de mansões estéreis ou almoços executivos. Eu escolhi o local, um restaurante tradicional e rústico perto do terminal de balsas de Bremerton, um lugar com cabines de vinil rachadas e um cheiro persistente de bacon frito, um lugar onde sua bolsa de grife ficaria comicamente fora do lugar. Era um terreno neutro, mas parecia ser meu. Eu já estava numa mesa dos fundos tomando um café preto quando ela entrou. Ela olhou ao redor, com desconforto evidente, antes de me avistar. Quando ela se sentou no assento à minha frente, seu rosto era uma máscara de tristeza ensaiada. A apresentação começou imediatamente. Seus olhos se encheram de lágrimas na hora certa. Oh, Trude, ela começou, com a voz carregada de falsa emoção. Sinto muito. Leland, ele me forçou a fazer isso. Ele sabe ser tão persuasivo. Eu estava terrivelmente preocupada com Léo. Eu não disse nada. Fiquei ali sentado, com as mãos envolvendo a caneca quente, e sustentei o olhar dela. Deixei o silêncio se estender, um abismo vasto e desconfortável entre nós. Na minha experiência, se você der silêncio suficiente a um mentiroso, ele acabará se enforcando com ele. Meu olhar silencioso era uma arma mais poderosa do que qualquer acusação. Isso lhe disse que eu não acreditava nisso. Ao ver que o sistema hidráulico havia falhado, ela mudou de tática. Ela se inclinou para a frente, tentando evocar o fantasma do vínculo que um dia compartilhamos.
Trude, lembra daquela vez no ensino fundamental quando aqueles garotos mais velhos estavam me provocando nas arquibancadas, e você apareceu do nada e empurrou o maior deles direto para a lama? Você sempre foi meu protetor. Você sempre cuidou de mim. As palavras eram um dardo envenenado mergulhado no doce mel da nostalgia. Ela estava usando nossa infância como arma, distorcendo um ato de amor fraternal em uma ferramenta de manipulação. Por um breve segundo, um lampejo da irmã que eu conheci, daquela que eu protegi, me fez hesitar. Uma esperança dolorosa e familiar sussurrou em meu ouvido: e se ela realmente estiver arrependida? Foi um momento de fraqueza, um pensamento breve e traiçoeiro que eu tive que extinguir conscientemente. Um terapeuta do VA me disse uma vez: você não pode mudar as outras pessoas. Você só pode mudar sua reação a elas. Minha reação agora foi clareza. Deixei que ela terminasse, deixei que ela tecesse sua teia de meias-verdades. Então, sem dizer uma palavra, coloquei a mão na minha bolsa e deslizei uma única folha de papel sobre a mesa pegajosa. Era uma impressão de um e-mail da unidade USB. Um e-mail de Celeste para Sterling Croft. O assunto era claro e clínico: táticas de gatilho para T. T de Trude. Seus olhos percorreram a página. Observei o sangue sumir do rosto dela enquanto ela lia suas próprias palavras, suas próprias sugestões sobre como explorar melhor meu trauma. Foi ela quem sugeriu usar a memória de Frank Miller para provocar uma reação, chamando-o de meu principal ponto fraco emocional. Cada mentira, cada fachada cuidadosamente construída, virou pó ali mesmo, naquele restaurante decadente. Sua apresentação havia terminado. Você não está preocupado com Léo, eu disse, minha voz baixa e firme, cada palavra uma pedra cuidadosamente colocada. Você não está arrependido. Você só está arrependido de ter sido pego. Inclinei-me um pouco para a frente e meus olhos fixaram-se nos dela. Isso nunca foi sobre Leland, e nunca foi uma questão de preocupação. É sobre inveja. Sempre foi sobre inveja, Celeste, do meu uniforme, da minha independência, do fato de ter construído uma vida para mim que não dependia de um marido rico para pagar por ela. E então, você decidiu tentar tirar a única coisa que realmente importa para mim. Levantei-me, meus movimentos eram calmos e deliberados. Coloquei uma nota de $10 na mesa para cobrir meu café. Essa conversa acabou. A próxima vez que nos vermos, será diante de um juiz. Olhei para ela, para a mulher que era minha irmã apenas no nome. Seu rosto perfeito é uma máscara de choque puro e inalterado. E Celeste, acrescentei, minha voz quase sussurrando, fria e definitiva como uma lápide. Diga a Leland e a Sterling Croft: este soldado não está recuando. Este soldado está apenas começando. Virei-me e saí do restaurante sem olhar para trás, deixando-a ali, um fantasma do nosso passado compartilhado, naufragada no mar de seu próprio engano. O espelho quebrado da nossa irmandade nunca poderia ser recolocado, e eu finalmente, felizmente, terminei de tentar juntar os cacos. Meu encontro com Celeste consolidou uma coisa. Não havia como argumentar com eles. Só havia vitória ou derrota. Para vencer, eu precisava de um tiro fatal. Uma evidência tão inegável que vaporizaria toda a sua narrativa e os exporia como os predadores que realmente eram. Os documentos de Mai eram o plano de batalha, mas eu precisava pegar o general em flagrante. A oportunidade se apresentou nas páginas sociais brilhantes do Seattle Times. Celeste e Leland eram copresidentes do Children's Shield Charity Gala anual, um evento de alto nível para os clientes mais ricos da cidade. E de acordo com o arquivo que Maya me deu, seu consultor especial, Sterling Croft, seria um convidado de honra. Era o palco perfeito, um campo de batalha disfarçado de seda e champanhe. Eu não iria à festa como Trude Marques, a mãe estável e enlutada que eles estavam tentando criar. Eu estava indo como Major Marques em uma missão de reconhecimento. Minha preparação foi inteiramente tática. Selecionei meu uniforme com precisão. Não um vestido brilhante que chamaria atenção, mas um vestido preto simples e elegante. O tipo de traje sofisticado que permite que você se misture ao ambiente, se torne parte do cenário,
facilmente confundido com um coordenador de eventos ou um assistente de alto nível. Meu equipamento era mínimo, mas eficaz. Um smartphone de última geração com uma câmera superior para pouca luz e uma caneta na minha pequena bolsa que também era um gravador de áudio de alta fidelidade. Eu não ia a uma festa. Eu estava indo caçar. O Chiuli Garden and Glass Museum, situado na base do Space Needle, foi transformado em um paraíso brilhante. Esculturas etéreas de vidro em tons vibrantes de azul, vermelho e amarelo se retorciam em direção ao teto, banhadas por holofotes dramáticos que as faziam parecer vivas. O ar vibrava com o som de um trio de smoothie jazz ao vivo, o tilintar de taças de champanhe e o murmúrio baixo e presunçoso da elite de Seattle. Eu me movi pela multidão, um fantasma de preto, com meus sentidos em alerta máximo, catalogando saídas, observando a segurança e rastreando meus alvos. Eu os avistei imediatamente. A Trindade profana. Celeste estava realizando uma cerimônia perto de uma imponente escultura cor-de-fogo, radiante em um vestido prateado. Sua risada ecoou um pouco alta demais, um pouco forçada demais. Leland estava ao lado dela, com um olhar presunçoso e possessivo no rosto enquanto apertava a mão de um senador estadual. E com eles, um homem que reconheci imediatamente era Sterling Croft. Ele era bonito de um jeito frio e reptiliano, seu terno feito sob medida lhe caía perfeitamente, mas seus olhos eram inexpressivos e predatórios. Eles se moviam pela sala como realeza, aceitando elogios por sua suposta generosidade, a própria imagem da filantropia com espírito cívico. Depois vieram os discursos. Celeste subiu ao palco, ficando diante de uma grande faixa que dizia: "O escudo das crianças". Uma onda de náusea física percorreu meu corpo enquanto eu a ouvia falar com sinceridade sem fôlego sobre proteger os inocentes, sobre proteger almas jovens e frágeis de ambientes domésticos instáveis e prejudiciais. Ela estava usando a dor real de crianças abusadas e negligenciadas como escudo para suas próprias ações monstruosas, usando a caridade como uma arma para polir a imagem pública que ela usaria para roubar meu filho. Foi a hipocrisia mais profunda e repugnante que já testemunhei. Agarrei a caneta gravadora na minha bolsa, o metal frio e duro era uma pequena âncora em um mar de raiva silenciosa. Eu sabia que um homem como Croft, arrogante e obsessivo, um microgerenciador de mentiras, não seria capaz de resistir a verificar seu projeto premiado. Meu trabalho era ser paciente, observar seus padrões e antecipar seu próximo movimento. Eu observei circular, observei-o conversar, seu sorriso nunca alcançando seus olhos frios. Então aconteceu. Eu o vi checar discretamente o telefone, um lampejo de irritação cruzando seu rosto suave. Ele se desculpou da conversa com um murmúrio educado e caminhou propositalmente em direção a um corredor marcado como somente para funcionários. Era isso, o momento. Eu o segui, mantendo uma distância segura, usando as grandes instalações de vidro colorido e a multidão como cobertura. Ele olhou por cima do ombro uma vez, um gesto paranoico reflexivo, mas seus olhos passaram direto por mim. Eu era apenas mais uma mulher de vestido preto, invisível. Ele entrou em um pequeno escritório administrativo, deixando a porta entreaberta, sem trancar direito. Meu coração começou a bater forte e rítmico contra minhas costelas, mas meu treinamento manteve minha respiração regular e minhas mãos firmes. Aproximei-me sorrateiramente, meus calcanhares silenciando o chão de concreto polido até que eu estava do lado de fora da porta, envolta na sombra de um enorme lustre de vidro azul. Olhei pela abertura estreita e meu sangue gelou. Lá estava ele. Sterling Croft, banhado pelo brilho azul claro da tela de um laptop. E naquela tela, inconfundível e assustadoramente nítida, estava uma transmissão ao vivo da câmera de visão noturna do meu quarto. Ele estava me observando, ou melhor, ele estava observando uma sala vazia, esperando que eu aparecesse. Ele estava checando suas armadilhas. Em uma festa destinada a proteger crianças de predadores, ele estava ativamente envolvido em ser um deles, praticando a vigilância ilegal de uma mãe na santidade de seu próprio lar. A adrenalina me atingiu, aguda e limpa como vidro quebrando. Essa foi a foto. Essa foi a prova cabal. Minhas mãos estavam firmes como pedras quando levantei meu telefone. Através da estreita fresta da porta, inclinei a câmera.
A pouca luz foi um desafio, mas o sensor do telefone foi excepcional. Não usei o flash. Tirei uma sequência de fotos, os cliques quase silenciosos do obturador digital mascarados pelas notas suaves e distantes do trio de jazz. As imagens eram claras, contundentes e irrefutáveis. Sterling Croft, o famoso consultor, com o rosto iluminado pelas imagens ilegais de vigilância da minha casa. Eu tinha, à prova, a bala para minha arma. E naquele momento, senti uma conexão com todos vocês que estão ouvindo. Para qualquer um que já se sentiu impotente, que já foi o único detentor de uma verdade terrível, buscando desesperadamente aquela única evidência que faria o mundo acreditar em você. Este é o momento. Este é o momento em que a situação começa a mudar. Eu recuei lenta e silenciosamente, desaparecendo nas sombras do corredor e depois na multidão alheia e brilhante. Uma onda de adrenalina triunfante e gelada percorreu meu corpo. Era a sensação pura e limpa de uma missão bem-sucedida. Eu tinha minha arma. Eu tinha a peça final e inegável do quebra-cabeça. O próximo capítulo não seria sobre caça. Seria sobre disparar o tiro. Na noite anterior à audiência, não dormi. Não era ansiedade. Era o foco calmo de um soldado antes do amanhecer. O zumbido silencioso da prontidão. Meu advogado, Marcus Thorne, um homem perspicaz e prático que Mai havia recomendado, tinha o arsenal completo. Não íamos apenas defender. Íamos atacar, mas não no tribunal. Não no começo. Íamos atacá-los onde eles viviam, no tribunal da opinião pública. Trabalhando a noite toda, a equipe de Marcus reuniu todo o arquivo do projeto Nightingale, os e-mails, os perfis psicológicos, a foto condenatória de Croft na gala, em um arquivo digital anônimo e seguro. A destinatária foi uma repórter investigativa indicada ao Pulitzer do Seattle Times, uma mulher conhecida por derrubar gigantes corporativos. Sabíamos que Leland e Celeste valorizavam sua imagem pública acima de tudo. Estávamos prestes a incinerá-lo. Enquanto eu estava sentado na sala de espera estéril do Tribunal Superior do Condado de King na manhã seguinte, meu telefone começou a vibrar. Então o telefone de Marcus tocou. Um alerta de notícias. A primeira página digital do Seattle Times estava no ar. A manchete foi um tiro de canhão. Projeto Nightingale, quando um escritório de advocacia de primeira linha transforma traumas familiares em armas. O artigo foi uma remoção meticulosa e brutal, detalhando a conspiração, nomeando Vance e Albright e apresentando a foto granulada, mas inegável, de Sterling Croft visualizando o feed de vigilância ilegal. A história estava se espalhando como fogo nas redes sociais. O primeiro tiro foi disparado e acertou em cheio. Momentos depois, Celeste e Leland entraram no tribunal, irradiando uma aura de confiança intocável. Celeste estava vestida com um terno creme imaculado, a imagem de uma matriarca preocupada e respeitável. Leland caminhava com a arrogância de um homem que acreditava ser dono do mundo. Eles estavam completamente alheios ao inferno digital que já estava consumindo suas reputações. Eles sorriram levemente para mim, com um olhar de pena e condescendência, e tomaram seus lugares na mesa oposta. O advogado deles, um homem elegante com um terno caro, levantou-se e começou seus comentários iniciais. Ele pintou um quadro de mim como um veterano altamente condecorado, mas profundamente problemático, cujo TEP não tratado representava um risco significativo para meu próprio filho. Fiquei sentado perfeitamente imóvel, ouvindo a teia de mentiras, com uma expressão ilegível. Então Marcus Thorne se levantou. Ele não levantou a voz. Ele simplesmente caminhou até o banco dos juízes. Meritíssimo, ele disse calmamente. Antes de prosseguirmos, acredito que isso seja relevante para o caso em questão. Ele colocou uma cópia recém-impressa do artigo do Seattle Times no banco. A juíza, uma mulher severa e experiente chamada juíza Albright, atendeu. Seus olhos percorreram o título e depois os primeiros parágrafos. Eu vi seu maxilar ficar tenso. Uma carranca profunda se formou em seu rosto. Ela olhou para cima, seu olhar era como gelo, e fixou-se em Leland. Conselheiro Vance, ela disse, com a voz perigosamente baixa.
Acredito que temos assuntos muito mais sérios para discutir hoje do que o estilo parental do autor. Leland, parecendo confuso, recebeu uma cópia de seu próprio colega atordoado. Observei seu rosto passar por uma série rápida e satisfatória de transformações, de confiança arrogante para confusão, horror crescente, finalmente, pânico e olhos arregalados. Ele olhou para a foto de Croft e depois para mim. Celeste, vendo a expressão no rosto do marido, começou a tremer, e sua compostura cuidadosamente construída se estilhaçou como vidro barato. O ritmo havia mudado. O chão cedeu sob seus pés. Além disso, meritíssimo, continuou Marcos, sua voz ressoando com autoridade. Como o caráter da minha cliente como mãe foi tão cruelmente atacado com base em evidências em vídeo, gostaríamos de apresentar as versões completas e não editadas desses vídeos ao tribunal. Na tela grande do tribunal, nossas evidências começaram a ser exibidas. Primeiro, o clipe de mim dizendo quando as coisas se acalmarem. Mas na versão completa, a câmera fez uma panorâmica para mostrar a parte da cerca do nosso quintal que havia sido danificada em uma tempestade de vento recente. Minha frase completa foi: querida, seus amigos virão quando as coisas se acalmarem, logo depois que eu consertar esta cerca para que o cachorro não saia. Em seguida veio a prova dos supostos problemas comportamentais de Léo. A filmagem não editada mostrou um menino feliz e cheio de energia. Mas então o especialista em áudio de Marcos isolou um som de alta frequência, quase inaudível, emanando da luz noturna da nave espacial. Ele explicou ao tribunal como tais frequências são usadas para causar agitação e perturbações do sono. A sala estava silenciosa, a implicação pairando pesada e venenosa no ar. O vídeo final foi gravado na minha própria câmera do quarto, com data e hora marcadas para 2 da manhã. Ela me mostrou entrando no quarto de Léo, não com raiva, mas na ponta dos pés. Ela me mostrou puxando delicadamente o cobertor sobre seus ombros, acariciando seus cabelos e cantarolando uma suave canção de ninar antes de sair silenciosamente. Foi um momento simples e terno de maternidade, exatamente o que eles tentaram transformar em algo monstruoso. Era a verdade e foi devastador. Todo o seu caso, toda a sua narrativa foi sistematicamente desmantelada e destruída usando suas próprias armas. Foi uma derrota completa e absoluta. O juiz Albright olhou para Celeste Leland com uma expressão de puro e genuíno desgosto. Este tribunal, declarou ela, com a voz firme, considera que estes procedimentos constituem um abuso malicioso e fraudulento do sistema de justiça. A petição do autor é rejeitada com extremo preconceito. Além disso, estou ordenando uma investigação completa sobre a empresa Vance Albright e o Sr. Sterling Croft por vigilância ilegal, conspiração e perjúrio. Celeste soltou um soluço estrangulado, mas não era um som de remorso. Era o som de um narcisista cuja imagem perfeita havia sido destruída publicamente. Leland, sempre o sobrevivente, nem olhou para ela. Ele juntou seus papéis, seu rosto pálido e suado, e praticamente fugiu do tribunal, deixando sua esposa desmaiada em uma pilha de tecidos de grife e ambições arruinadas. Não senti nenhuma onda de triunfo alegre. Eu simplesmente me senti quieto. Uma profunda sensação de alívio tomou conta de mim, como se uma mochila de 90 quilogramas que eu carregava há meses finalmente tivesse sido tirada dos meus ombros. A batalha havia terminado. Acenei uma vez para Marcos, em um reconhecimento silencioso e grato pelo seu trabalho, e então saí do tribunal, deixando para trás os destroços fumegantes de suas vidas. A guerra foi vencida. Os dias seguintes à audiência foram estranhamente tranquilos. Minha casa, antes uma prisão de olhos invisíveis, agora parecia vasta e silenciosa. A notícia foi uma tempestade de fogo. A Vance Albright estava implodindo sob o peso de processos judiciais e uma investigação ética. Sterling Croft aparentemente havia desaparecido. Sua reputação e carreira evaporaram da noite para o dia. E Leland, em um último ato de autopreservação, pediu o divórcio de Celeste, cortando laços publicamente para salvar o pouco que podia de sua própria pele. Vi as manchetes no feed de notícias do meu celular, mas não cliquei nelas. Eu não tinha interesse em observar os pássaros carniceiros bicando os cadáveres de suas vidas. Não havia nenhum sentimento de alegria,
nenhum desfile de vitória em minha alma. Havia apenas uma exaustão profunda, até os ossos. A adrenalina que me sustentou por semanas havia desaparecido, deixando uma dor profunda em seu lugar. A vitória não teve um sabor doce. Tinha gosto de cinzas e perda. Eu venci a guerra pelo meu filho, pela minha dignidade, pela memória de Frank. Mas no processo, perdi minha irmã. Ou melhor, finalmente fui forçado a admitir que a irmã que eu conhecia já estava longe há muito tempo. Poucos dias depois, chegou uma carta. Não era uma conta nem correspondência indesejada. Era um cartão escrito à mão, do tipo que as pessoas raramente enviam hoje em dia. Era de Maya Flores. Ela escreveu que havia renunciado a Vance and Albright no dia seguinte à audiência. Ela aceitou um cargo em uma organização sem fins lucrativos que fornece assistência jurídica gratuita a veteranos. Você me mostrou o que é a verdadeira coragem, ela escreveu em sua caligrafia elegante e precisa. Obrigado por me ajudar a encontrar minha bússola moral novamente. Segurei o cartão contra o peito, uma pequena brasa quente no frio rescaldo da batalha. Minha luta, de alguma forma, ajudou outra pessoa a encontrar a sua. Então veio o e-mail. Era da Celeste. O assunto era apenas meu nome, Trude. O tom era completamente diferente de qualquer uma de suas comunicações anteriores. A arrogância, a manipulação, a condescendência, tudo desapareceu. Foi substituído por um desespero cru e patético. Ela escreveu sobre Leland abandonando-a, sobre seus amigos recusando suas ligações, sobre seu mundo perfeito desmoronando ao seu redor. Ela me implorou para perdoá-la, para ajudá-la, para lembrar que somos irmãs. Li o e-mail 2 vezes. Uma última onda amarga de raiva surgiu em mim. Não havia remorso em suas palavras. Não pelo que ela fez comigo, não pelo que ela tentou fazer com Léo. Sua tristeza era inteiramente por si mesma, pelas consequências que agora enfrentava. Ela não se arrependeu de ter tentado destruir minha vida. Ela só estava arrependida de ter sido pega segurando os fósforos. Percebi que o perdão não pode ser concedido quando não é verdadeiramente buscado. Não pode ser um curativo barato para um ferimento auto-infligido. Eu não respondi. Em vez disso, comecei um ritual, minha própria cerimônia silenciosa de separação. Comecei no quarto do Léo. Peguei a luz noturna em forma de nave espacial da mesa de cabeceira dele, sua alegre estrutura de plástico agora um símbolo de profunda traição. Fui até a cozinha e tirei a fita do microfone debaixo da Keurig. Peguei o rastreador GPS de trás do romance de Tom Clancy e, finalmente, subi na escada do meu quarto e removi a câmera de visão noturna do detector de fumaça. Reuni os 5 pequenos e sinistros dispositivos na minha mesa da cozinha. Eu não os esmaguei com um martelo. Eu não os joguei contra a parede. Isso teria sido um ato de raiva. Este foi um ato de paz. Com meu kit de ferramentas de precisão, desmontei calma e metodicamente cada pedacinho, neutralizando-os, despojando-os de seu poder e de seu propósito malicioso, e reduzindo-os a uma pilha inofensiva de plástico e fios. Então fui para fora, para o ar úmido e fresco do meu quintal. Eu tinha um pequeno barril de metal para queimar resíduos de jardim. Nele, coloquei a última carta amassada de Frank. Em cima, coloquei uma cópia impressa do e-mail desesperado de Celeste. Risquei um fósforo. A chama atingiu a borda do papel, e as palavras que causaram tanta dor começaram a se enrolar, escurecer e virar cinzas enquanto a fumaça subia em direção ao céu cinzento do noroeste do Pacífico. Senti o peso do passado começar a subir molécula por molécula. Há uma filosofia entre algumas tribos nativas americanas desta região, um profundo respeito pelos ciclos naturais de vida, morte e renascimento. Eles entendem que algumas coisas devem morrer para que novas coisas cresçam. Parado ali, observando as últimas brasas brilharem, eu aceitei. O relacionamento com minha irmã estava morto. Já fazia anos. Eu estava me recusando a assinar a certidão de óbito. Voltei para dentro. Peguei meu telefone, com os dedos firmes. Encontrei as informações de contato de Celeste e segurei o polegar sobre o botão de excluir.
Isto não foi um ato de ódio. Foi um ato de cura. Foi o passo final necessário na construção de um firewall para proteger meu futuro e o de Léo. Apertei o botão. Então fiz o mesmo com Leland. Uma profunda sensação de tranquilidade tomou conta de mim. Um silêncio que eu não sentia há meses. A guerra acabou. Os fantasmas foram postos para descansar. Agora era hora de curar. 6 meses se passaram. O frio do inverno deu lugar à chuva suave e persistente da primavera no noroeste do Pacífico. O mundo fora da minha janela começou a ganhar vida novamente. E com isso, eu também. Em uma manhã ensolarada de sábado, eu estava no meu jardim, com os joelhos cobertos de terra úmida. Ao meu lado, Léo plantava cuidadosamente um jovem rododendro, a flor do estado de Washington, com suas folhas verde-cerosas cheias de promessas. O ar estava limpo, com cheiro de terra úmida e agulhas de pinheiro dos altos abetos Douglas que cercavam nossa propriedade. Mergulhei minhas mãos no solo frio e escuro, sentindo sua textura, sua vida. Pela primeira vez em quase um ano, me senti verdadeiramente presente em minha própria casa. Eu não ficava mais procurando lentes escondidas nos cantos dos cômodos nem me encolhia ao som da fornalha ligando. Eu havia recuperado esse espaço. Era meu novamente. Léo soltou um grito de alegria quando uma minhoca gorda se contorceu em sua mão. Sua risada, pura e desenfreada, ecoou pelo pátio silencioso. Foi a música mais linda que já ouvi. Essa paz não foi um presente. Não foi sorte. Era um território pelo qual lutei, sangrei e conquistei. No fim de semana seguinte, eu estava dirigindo de volta para a base conjunta Lewis Mshod. Mas eu não iria como Major Marques, o oficial de inteligência. Eu era apenas Trude, uma voluntária. Sentei-me em uma sala de aula estéril padrão, de frente para um grupo de jovens soldados, homens e mulheres na faixa dos 20 anos. Seus rostos demonstravam uma mistura de excitação e apreensão profunda sobre a iminente transição de volta à vida civil. Eles estavam prestes a entrar em um tipo diferente de campo de batalha, para o qual não estavam preparados. Contei-lhes a minha história. Não tudo, nem os detalhes mais feios, mas o suficiente. Contei a eles sobre Frank. Não enquadrei isso como uma tragédia, mas como uma lição, uma informação essencial para a próxima missão deles. A batalha mais difícil que vocês lutarão, eu disse a eles, com a voz baixa, mas ecoando no fundo da sala, pode não ser no exterior. Às vezes, é na sua própria sala de estar. O inimigo mais perigoso pode ser alguém que você acha que conhece melhor. Alguém que sabe exatamente onde encontrar as rachaduras na sua armadura. Olhei ao redor da sala e encontrei seus olhos jovens e sinceros. Prepare-se para isso. Construa sua rede de apoio agora. Seu time de bombeiros, sua família escolhida. Não tente lutar sozinho porque você não está sozinho. Depois da sessão, enquanto eu estava arrumando minha mala, uma jovem capitã se aproximou de mim. Ela era perspicaz, com olhos inteligentes que continham uma sombra familiar de cansaço. Major, quero dizer, senhora, ela disse, corrigindo-se. Obrigada. O que você disse? Eu também estou no meio de uma batalha pela custódia. Meu ex-marido está usando minha missão como uma arma contra mim. Eu estava quase desistindo. Olhei para ela e, em seu rosto, vi um reflexo de mim mesmo há apenas alguns meses, encurralado, exausto e lutando pela única coisa que mais importava. Dei a ela um pequeno sorriso genuíno. Você não está sozinho, capitão, eu disse, com a voz suave. Aqui. Escrevi meu número de celular em um pedaço de papel. Este é o meu número. Ligue-me a qualquer hora, do dia ou da noite. Nós vamos descobrir. Ela pegou o papel e fechou os dedos em volta dele como se fosse uma tábua de salvação. Naquele momento eu entendi. Eu havia transformado minha dor em um propósito. O legado de Frank não seria de desespero. Seria o aviso que eu poderia oferecer agora, a força que eu poderia emprestar agora. O ciclo de destruição foi quebrado e, em seu lugar, um ciclo de apoio foi iniciado.
Naquela noite, voltei para casa. O sol estava se pondo, pintando o céu sobre Puget Sound em tons de laranja e rosa de tirar o fôlego. O pico nevado do Monte Rainier ao longe estava banhado por um brilho alpino rosado. Sentei-me na varanda dos fundos, com uma caneca fumegante de chá de ervas aquecendo minhas mãos. Léo estava correndo pelo gramado com um filhote de Golden Retriever brincalhão que tínhamos acabado de adotar de um abrigo local. Seus latidos alegres ecoavam no crepúsculo. Eu não sabia o que o futuro reservava. A cicatriz do meu relacionamento com Celeste provavelmente nunca desapareceria completamente. Sempre haveria uma dor fantasma onde costumava haver uma irmã. Mas pela primeira vez no que pareceu uma vida inteira, eu não estava com medo. Eu caminhei pelo vale da sombra da morte, enfrentei a escuridão na minha própria família e emergi do outro lado. Eu lutei pelo meu próprio amanhecer. E enquanto eu observava meu filho, feliz e seguro, jogando uma bola para seu novo melhor amigo, eu sabia que essa vitória, essa paz tranquila e duramente conquistada, valia mais do que qualquer medalha que eu já tivesse ganhado. Minha história encontrou paz, mas sei que, para muitos de vocês, suas próprias batalhas ainda estão sendo travadas. Obrigado por caminhar comigo na escuridão e em direção ao amanhecer. Se minha jornada repercutiu em você, convido você a compartilhar sua própria força nos comentários abaixo. Sua história é importante e pode ser a luz que outra pessoa precisa ver. Para ouvir mais histórias reais de resiliência e luta pela dignidade, considere seguir nosso canal. Juntos, podemos transformar nossas cicatrizes individuais em um escudo coletivo. Você não está sozinho.